Olá, tudo bem? Meu nome é Luísa, sou analista do Núcleo de Segurança do Paciente. Estou aqui primeiramente para dar as boas-vindas a todos vocês que estão ingressando na Santa Casa e compartilhar um pouco sobre as ações, as atividades do meu setor, que é o Núcleo de Segurança do Paciente. O núcleo, ele faz parte da gerência de governança clínica. E eu vou dar uma introdução, sobre o motivo dele existir, um pouco da história da segurança do paciente. E a gente pode voltar lá na época de Florence e fazer um comparativo com os dias atuais. Antigamente, a gente podia dizer que a saúde era simples, ineficaz, porém relativamente segura. E já na atualidade, ela já é complexa, eficaz e potencialmente perigosa. Por que a gente pode fazer esse comparativo? Devido a todos os estudos, aos avanços tecnológicos, o uso de máquinas, equipamentos, medicamentos, tratamentos, tudo isso realmente potencializa a eficácia de tratamentos, porém também potencializa os riscos, A chance de um incidente acontecer devido à gama de instrumentos que existem hoje em dia. Além disso, foi realizado um estudo pelo Instituto de Medicina que inferiu que de 44.000 a 98.000 mortes por ano acontecem devido à decorrência de eventos adversos. Eventos estes que eu vou explicar mais à frente o conceito e as categorias. Surgiu a RDC 36, que é uma resolução que institui ações seguras para a segurança dos pacientes em serviços de saúde e também dá outras providências do funcionamento desse setor. E a CRDC ela traz alguns conceitos. Iniciando então com a segurança do paciente, a gente pode dizer que ela busca a redução ao mínimo aceitável de risco de dano desnecessário associado ao cuidado da saúde. Então a gente tenta reduzir ao mínimo aceitável, mas vocês percebem que aqui a gente não fala de zero, porque a gente está trabalhando com seres humanos imperfeitos, até máquinas, dão defeitos. Então a gente não fala de zero, a gente fala de um mínimo aceitável. O que é esse dano que é citado? Esse dano a gente pode dizer que acontece quando há um comprometimento da estrutura ou função do corpo e ou qualquer efeito dele oriundo. Então, ali a gente fala de doença, lesão, sofrimento, morte, incapacidade e de todo o âmbito do ser humano. De maneira holística, a gente fala do lado físico, social e psicológico. E esse risco que um paciente ele tem ao entrar numa instituição, o que é esse risco? É a probabilidade de um incidente acontecer. Quando a gente diz que um paciente tem alto risco para queda, ele tem alta probabilidade de ter uma queda, com base em quê? Com base em uma escala, com base em um estudo que foi realizado que definiu que aquele risco é alto. E esse incidente que esse paciente pode ter? O que é esse incidente? Ele é um efeito ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou num dano desnecessário ao paciente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as categorias. Como assim? O que seriam esses danos, esses erros, essas falhas? O incidente a gente pode dividir ele entre 4 categorias. A primeira é a circunstância notificável, já também chamada de circunstância de risco, que é quando tem um potencial para o dano, porém ele não aconteceu. Vou trazer um exemplo e a gente vai usar esse exemplo ao longo de todas as comparações. Na farmácia, do hospital, a gente tem as prateleiras. Se a gente tiver ali 2 medicamentos com nomes parecidos e rótulos parecidos, aquilo tem um potencial de causar um dano. Mesmo ali ninguém tendo encostado naquela medicação, nenhum paciente tendo tido contato com aquela medicação, aquela situação tem um potencial de causar um dano. Isso já é uma circunstância notificável, deve ser notificada. Porém, se a gente evolui mais um pouquinho, a gente chega no near miss, também chamado de quase erro, quase evento, que é quando aquela situação, aquele incidente, ele acontece, porém ele não atinge um paciente. Por exemplo, essa mesma medicação, o responsável pela farmácia pegou aquela medicação, não bipou no sistema e já entregou para o técnico de enfermagem. O técnico, antes de levar a medicação para o posto, checou ali na prescrição e verificou que estava com o nome divergente. Então, ele devolveu aquela medicação à farmácia e nada mais aconteceu. Significa que nada aconteceu? O paciente não foi atingido, mas aconteceu ali uma situação, aconteceu ali um near miss, e ele deve ser notificado, porque aquilo poderia causar um dano ao paciente. Porém, não atingiu.
Mas se a gente evolui mais um pouquinho e aquele técnico pega a medicação, não confere na prescrição, prepara a medicação no posto e administra no paciente. Ali já atingiu o paciente. Porém, aquele paciente ele não era alérgico à medicação, não era um medicamento potencialmente perigoso, não era um medicamento que oferecia riscos à vida daquele paciente. Ele não teve nenhum sintoma ao receber aquela medicação. Então, a gente pode definir ela como um incidente sem dano, que atingiu o paciente, porém não causou nenhum dano. Outra situação seria se aquele paciente recebesse a medicação e desenvolvesse alguns sintomas. Ali seria o evento adverso. Porém, ele também é dividido entre 4 categorias, porque ele vai ter gravidades. Será que aquele paciente teve uma reação pequena, grande, evoluiu a óbito? Então, aqui eu vou mostrar para vocês essa diferença de categoria. Se esse paciente recebe a medicação e tem apenas um sintoma leve, um dano intermediário, que não aumenta o tempo de permanência dele, aquele seria um dano leve. Às vezes teve apenas um prurido, uma irritação, uma vermelhidãozinha local, logo ali onde foi administrado, e resolveu rapidamente, trocou acesso, às vezes para evitar outros danos, e nada mais aconteceu. Aquele paciente teve um dano leve. Porém, se esse paciente tem uma alergia mais sistêmica, né, esse medicamento, e ele evolui com vermelhidão em todo o corpo, precisa de um antialérgico, precisa de uma soroterapia, precisa aumentar um dia de internação para ficar em observação por causa dessa reação, a gente já tem ali um dano moderado, porque é quando a gente prolonga a internação, precisa de uma intervenção maior. Mas, e se esse nosso paciente desenvolve uma reação em cadeia e evolui com uma parada cardiorrespiratória? A gente precisa atender ele e fazer uma reanimação. Essa reanimação é uma intervenção para salvar a vida, vocês concordam? Então, ali tem o dano grave, quando precisa de uma intervenção para salvar a vida, uma intervenção médico-cirúrgica, precisou para uma cirurgia, por causa de uma outra intercorrência. E a gente pode falar de danos permanentes ou a longo prazo também, grandes danos permanentes ou a longo prazo. Esse paciente, então, teve um evento adverso com dano grave. E se, infelizmente, esse paciente, nessa parada, ele não retornar, a gente pode falar que foi um óbito decorrente de um evento adverso. E aquele óbito não teria acontecido se não tivesse ocorrido essa cadeia de falhas, né? Muitas pessoas acham que a gente só deve notificar um incidente quando acontece algum desses erros graves, óbito, moderado até. Porém, desde o slide anterior, quando eu já falei de circunstância notificável, eu já falei de notificação. Porque todas essas etapas, elas são importantíssimas para que o núcleo consiga prever barreiras e melhoria de processos para que esse incidente não precise chegar lá no moderado, no grave, no óbito, que ele se resolva lá na circunstância notificável. Então, é muito importante relatar todos os incidentes. Aqui a gente pode ver uma comparação do queijo suíço que reflete por que os erros acontecem. Aqui está falando de um acidente de trânsito, porém a situação que a gente falou, a gente viu uma cadeia de erros. A gente viu ali um armazenamento incorreto, teve uma falha na checagem do funcionário da farmácia, às vezes não utilizou um sistema, porque muitos sistemas barram essas falhas. O técnico, às vezes, também não checou na prescrição, não teve uma dupla checagem com a equipe de farmácia, técnico de enfermagem e farmácia, e também não teve uma conferência, às vezes, à beira-leito com o paciente, para checar ali aquela medicação. Então, toda essa cadeia resulta no erro. E são essas barreiras, né, que a gente coloca que vão evitar que aconteça o dano final ali, nesse caso o acidente, ou no exemplo óbito, né, do paciente. E com isso a gente trabalha com as metas internacionais de segurança do paciente. A gente tem aqui 6 metas que são estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Muitos de vocês já devem ter visto algumas imagens falando dessas metas. E o núcleo trabalha com elas no sentido de criar protocolos, monitorar, acompanhar e criar barreiras. Na identificação correta do paciente, que é a primeira meta, a gente busca a adesão correta da identificação, pulseira, quadrinho beira-leito, prontuário com folha de rosto preenchida corretamente. No caso de melhoria da comunicação, que é a segunda meta, a gente trabalha com a transição de cuidados, com a transferência de paciente entre os setores. A terceira meta, que é da prescrição, uso e administração de medicamentos. É o caso que a gente trouxe, a gente trabalha com armazenamento,
A gente trabalha com a equipe que dispensa, com a equipe que administra, com a equipe que prescreve, com toda a equipe multi. A quarta, que é de assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos. A gente tem um checklist de cirurgia segura, que é dito em voz alta o procedimento que vai acontecer com o paciente, o lado da cirurgia, que tudo isso evita falhas também, né? Erros. A quinta meta, que a gente trabalha junto com a SCIRAS, que é o Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência, que é de higienizar as mãos para evitar infecções, né? Muito importante, uma coisa básica que muitas vezes é negligenciada. E, por fim, a sexta meta, que trata ali de duas situações, que é de reduzir o risco de queda e reduzir o risco de lesão por pressão. Isso é muito grave, realmente, numa instituição, né? É inaceitável que um paciente caia, é inaceitável que um paciente tenha lesão. E esses protocolos tratam as medidas de prevenção, como elevar as grades, como realizar mudanças de decúbito, hidratar a pele, informar o paciente e o acompanhante sobre esses riscos, e o núcleo faz a gestão, de fato, de todas essas metas. E como que a gente monitora, né? Inicialmente, a notificação é realizada pela equipe na intranet, nessa abinha aí de notificações, ela fica no cantinho direito, e tem a notificação de evento adverso. Qualquer funcionário que tenha acesso à intranet pode e deve notificar um incidente. Ao clicar, abre essa aba de notificação, e ali é realizada a identificação correta do paciente. A gente precisa saber ali do que está se tratando, do setor que aconteceu, se atingiu o paciente, e o relato deve ser de maneira clara, demonstrando o que aconteceu, como o paciente ficou depois daquele incidente, que a gente viu lá atrás, que a gente determina o dano de acordo com a reação do paciente ao incidente. Então, é muito importante que a gente tenha ali uma descrição completa. A gente também faz a leitura do prontuário, mas o relato do incidente traz muitas informações para a gente. E com isso, a gente analisa toda a nossa equipe diariamente, 100% das notificações da Santa Casa, São Lucas, SEM e ambulatórios. Faz a leitura do prontuário, busca fatores contribuintes para conseguir trazer melhorias para o processo. Se durante essa leitura de prontuário a gente identificar algum outro incidente que não foi notificado, a equipe prontamente notifica na mesma plataforma da intranet para que esse incidente também seja analisado. A nossa equipe de acadêmicas realiza também visitas de acompanhamento. A gente pode dizer que elas vão às áreas com roteiro e verificam se os protocolos estão sendo aplicados corretamente. Esse paciente está com pulseira? Está com a bolinha de identificação de risco? Medicação está identificada? Grade está elevada? Paciente e acompanhantes estão cientes desses riscos? Elas avaliam tudo isso, trazem esses dados, e se durante essas visitas elas perceberem algum incidente, alguma falha na identificação, algum evento adverso, elas também notificam e a equipe também analisa. Com tudo isso, a gente consegue disseminar a cultura de segurança na instituição. Então, além dessas visitas, né, da nossa equipe de acadêmicas, temos também as visitas de todas as analistas por meio de rodas de conversas e treinamentos também institucionais, todas as metas de segurança. E no final de tudo isso, a coordenação, a gerência, a supervisão, qualquer pessoa, né, que tenha acesso ao Data Studio, que é o nosso painel, consegue acompanhar ali os incidentes do setor, da gerência, para ver onde precisa melhorar, qual que é a nossa prevalência de incidentes, se estamos tendo muita queda, estamos perdendo muito acesso, o que a gente pode fazer para melhorar isso. Vou mostrar brevemente, né, o painel para vocês, para conseguirem identificar o que eu estou falando. Então, aqui nesse painel, a gente consegue filtrar o ano da ocorrência, a instituição da ocorrência, a gerência, os setores, e consegue ver os parâmetros mais abaixo. Conseguimos aqui ver alguns números divididos pela gravidade do incidente, por unidade, e números globais. Todos esses números eles podem contribuir para os estudos dos setores, para os planejamentos de ações, e, de fato, atingir o nosso objetivo maior, que é a segurança do paciente. Então, é isso. Muito obrigada, agradeço a atenção de todos. Em caso de dúvidas, não hesitem em nos procurar pelo e-mail que está na tela ou pelo ramal. Muito obrigada e sejam todos muito bem-vindos.